Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Haghihara. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você já sabe, né? Vai lá, se inscreve, curte, comenta muito, compartilha com os amigos e vamos com a gente para mais um episódio. Seja bem-vinda, obrigada, doutora Nancy Vanessa. Que bom receber a senhora hoje. Sim, obrigada a vocês pelo convite. Imagina. Doutora, a pergunta que a gente mais tem aqui dos nossos ouvintes é a história do médico, né? Eles querem saber como que foi escolher a medicina e depois por que da especialização, se você já tinha alguém na família como referência ou foi, assim, um acontecimento. Olha, eu nem sei ao certo quando foi que eu decidi querer ser médica, assim. Tá. Desde criança, acho que minha mãe fala que desde os 3 aninhos de idade eu já falava que eu queria ser médica quando eu que cresci. legal. Aí na adolescência a gente passa por aquele período de dúvidas, né? Uhum. E assim, tudo que a gente vai aprendendo, que a gente vai querendo um pouco. Eu sempre fui muito curiosa. Eu falo que meu maior defeito, meu maior defeito e minha maior virtude é a curiosidade, assim. Uhum. Porque é bom porque eu quero aprender muito, mas ao mesmo tempo é ruim porque às vezes até me incomoda, de tanto que eu quero ficar fuçando em tudo, assim. E aí, nessa fase da adolescência, eu passei por várias coisas, eu quis ser várias outras coisas. Quando chegou, tipo, na hora de prestar vestibular mesmo, eu tinha duas dúvidas, eu tinha uma dúvida que era assim, eram dois cursos que eu tinha muita dúvida, que era medicina ou artes cênicas. Não tá? acredito! Não tinha nada a ver. Realmente Não tinha nada a ver. Uau. Eu tinha feito no colegial, eu tinha feito teatro na escola mesmo. E aí a gente participou de uns concursos, a teatro grego, tá? Assim, eu fiz as troianas, eu fiz algumas outras peças, mas é que a gente participou de um concurso e eu ganhei melhor atriz. Aí eu falei, nossa, que Eu legal acho que é isso, né? isso, Assim, né? foi uma coisa meio... Aí minha mãe, sabiamente, me convenceu, que ela chegou com uma conversa pra mim falando que, olha, vamos fazer o seguinte, medicina é mais difícil de entrar. Você é boa aluna, você tá estudando bastante, presta medicina. Se você não gostar, você larga e presta artes cênicas, que aí você passa fácil. Se você legal. passar em artes cênicas e não gostar e quiser fazer medicina, vai ser muito mais difícil. Sim. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque eu entrei na faculdade, quando eu entrei na Unicamp, né, tinha o curso de artes cênicas e eu fui dar umas espiadinhas lá, fui assistir uns cursos, eu vi que, assim, a galera não tinha nada a ver comigo, era um pessoal diferente, Sim. era um curso diferente, porque não era... Eu gostei de fazer de brincadeira ali na adolescência, mas não era uma coisa que eu queria pra aprofundando mesmo, vida. Você viu que não era pra Não você. tinha nada a ver. Aham. E assim, desde o primeiro ano da faculdade de medicina, eu já amei o curso, eu nunca pensei em não concluir, em mudar de área. Que legal. Então, ainda bem que minha mãe me deu um sábio conselho aí na Sem adolescência, nessa arrependimentos. fase, sem nenhum arrependimento Que bom. nunca. Que legal. E tem alguém como referência da medicina na sua família? Não, minha família tem assim, eu tenho um primo meio distante, médico, e só, sabe? Não tem pai, mãe, avô, ninguém, assim, tá? Foi da minha Olha. cabeça Legal. mesmo, Sim. desde criança ali, Ai, que eu bacana. quis. E como que você encontrou a área da dermatologia? Isso, Qual foi esse a processo? especialização. Ó, eu também, assim, também foi um caminho que foi modificando aí. Eu entrei na faculdade para fazer pediatria. tá? Nossa. Eu achei que eu fosse ser pediatra. Quando eu tive o primeiro contato com a pediatria, eu fiquei péssima. Eu não conseguia ver criança doente, tá? Assim, eu fiquei mal, todo dia chegava em casa imagino. triste, meio deprimida. Então, eu falei, não, pediatria não pode ser. E aí, eu comecei a passear pelas outras áreas, assim. Aham. E também, gostei de várias coisas. Gostei de endócrino, de clínica, de cirurgia, de psiquiatra, de tudo. Fui gostando... Em cada estágio que eu passava, eu gostava daquilo. Eu falava, acho que é isso. Uhum. Mas quando eu passei na dermato, eu me apaixonei. Falei, não, vai você ter que se ser dermato. encontrou. Me encontrei porque eu falei, tem um pouco de tudo, tá? Eu tenho um pouco de cirurgia, tem procedimento, tem clínica, tem uma parte mais de doença, tem uma parte mais... Na época não tinha estética, tá? Aham. Mas já tinha um lado mais ligado com a beleza, que era assim, a estética de creme, não tanto de procedimento, né? Então tinha um pouco de cada coisa. Aí, quando chegou no 6º ano da faculdade, né, dermato estava muito concorrido, porque a dermato passou por uma transformação, que teve um período que você tinha que fazer clínica primeiro, para depois fazer dermatologia. E antigamente era acesso direto a dermato. Aham. Depois teve esse período que foi clínica e depois entrava em dermato, que eram duas residências diferentes. Sim. E quando eu fui prestar, ela tinha acabado de voltar para acesso direto de dermatologia. Nossa. Então, tinha assim, tinham 20 pessoas só da Unicamp prestando, sabe? Para 4 vagas. Aham. Então, era super difícil. Aí, eu falei, não, eu vou desistir desse negócio, eu não quero mais, não. Mas eu comecei a olhar para todo o restante, olhando para trás da faculdade, e eu falava, tem que ser dermato. Se não for dermato, não tem outra coisa que eu queira ser. Sim. Aí, eu estudei muito pra E passar. passou. E passei. E foi quanto tempo, assim, pra você passar? Você já passou de primeira e teve que estudar mais um pouco e tentou de novo? Não, é assim, nesse ano, no 6º ano, a gente continuava com o currículo normal da faculdade, né? Aham. Tinha plantão, tinha Aquela correria grade louca. normal, você grade continuava normal.
E aí eu chegava em casa, eu lembro que eu chegava, jantava, dormia um pouquinho, tomava banho, dormia um pouquinho, dormia 20 minutos pra eu aguentar ficar estudando até 1h da manhã todos os dias, tá? Aí eu passei direto. Ai, tá? que bom. E eu só não entrei, assim, eu só não fui direto pra residência, porque a gente fazia meio que um acordo na residência, que quem conseguisse passar, se tivesse amigos na lista de espera, a gente trancava a vaga, ia pro exército e voltava depois no outro ano, tá? Então eu não entrei, eu comecei o primeiro mês, aí eu tranquei, fui pro exército e voltei depois. E como que foi, também né, quero Gabi? saber. Exército, né? A gente vê um perfil de uma mulher tão doce, tão elegante. Como é que foi isso, né? Ir pro exército, a sua experiência lá. Eu caí meio de paraquedas lá, né? Porque assim, quando a gente tá prestando, a gente tá alucinado, estudando pra prova, você fala, não, tudo bem, entendeu? Assim, se fizer um ano de exército, não tem problema. Alguns colegas já tinham ido como médicos do exército, que você já vai como oficial, você entra como aspirante, depois vira tenente lá dentro. Então, assim, não é aquela coisa de soldado, que é tão difícil, que é aquela rotina tão maçante, né? Então, eu falei, ok, aceito, vou. A hora que eu fui mesmo, tá? Eu lembro que na hora de combinar com as pessoas lá, eu falava que eu só iria se eu ficasse em Campinas. Se eu conseguisse ser bem classificada na prova do exército e pudesse escolher uma vaga aqui em Campinas, que eu não sairia daqui, né? Quando eu fiz a prova, quando foi esse chamado lá, eu passei em primeiro lugar. Então, assim, eu consegui escolher qualquer vaga. Falei, bom, agora eu vou ter que ir, né? Porque eu consigo escolher Campinas. Né? E aí eu escolhi o lugar que eu queria, né? E fui assim, cheguei meio que naquela farra de passei na residência, tá tudo bem, minha vaga tá trancada. Agora, né, vamos curtir esse ano, né, numa experiência diferente. Não foi, assim, uma coisa que eu tenha amado ter feito, tá? Porque não tem nada a ver comigo mesmo, e tem né? muitos desafios, né, doutora? Você ficava lá alojada, não? Você podia ir trabalhar e voltar pra casa? O primeiro período, que foi o nosso treinamento, que são os 45 dias, a gente ficava em alojamento, né? Que era o CPUR em São Paulo. Porque era separado mulheres de homens. Então, a gente ficava lá, que era o grupo das mulheres. Tinham os homens que treinavam lá também, mas eu não treinei em Campinas, igual os meninos que passaram, que ficaram aqui, já treinavam aqui. A gente ia pra lá, que era um treinamento diferente. E aí nós ficávamos em alojamento. Depois que passou esse período, não. A gente dormia em casa e ia trabalhar no exército como um trabalho normal. Mas o que pra mim era tão diferente? Porque quando a gente começa, o treinamento é uma parte que, assim, é legal, é treinamento físico. Você tá ainda era jovem, tinha 25, 26 anos. Então, era tudo uma delícia, era tudo legal. O que fica difícil o que ficou difícil pra mim depois? A rotina de exército mesmo, sabe? Porque era assim, as funções eram por patente. Eu tava acabado de formar em medicina, louca pra exercer a medicina. E dentro do exército eu exercia a medicina, mas era muito mais função por patente do que função de médica mesmo. Então era algo isso mais que eu leve? sofri um pouquinho. Era algo mais leve na sua rotina? Na rotina médica, sim. Porque a gente mais fazia atendimento do pessoal ali dentro do batalhão, né? Mas a gente tinha que ir acampar, então eu ia fazer acampamento. Tipo, a gente teve até acampamento que era assim, acampamento especial de exército, que a gente levava aquele saco que era ração, que era comia só aquele pozinho. E aí não tinha nem barraca. A gente dormia, tipo, levava lona dentro da mochila e tinha que dormir daquele, né? Ixi, então, Fabi, será assim, que você ia aguentar? Eu adoro! Eu adoro o war, amo! Então, eu não amo. Mas, ok. Mas eu falo que você era uma princesa, né, doutora? Que naquele período foi muito difícil pra mim, assim, né? Passar por isso. Mas agora não tá que tá acostumado, longe... né? A gente não é programado pra isso, gente. Não, eu nunca fui, tá? Mas, enfim, eu também não. Agora que ficou longe, eu falo que a parte ruim a gente vai esquecendo e vão ficando só as memórias boas. Sim. E sem dúvida nenhuma, ele me trouxe, assim, o exército me trouxe um aprendizado incrível, tá? Assim, que foi de hierarquia, de saber respeitar as hierarquias. Porque, imagina, eu assim, né? Eu saí da adolescência e entrei na Unicamp. A Unicamp já é uma faculdade, já é uma universidade que já... tem essa coisa mais questionadora, que você questiona, que você não aceita as coisas facilmente. E mais liberal também, Mais né? liberal, sim. Até era menos do que hoje, mas ainda assim era, né? Aí você cai no exército, né? Tipo, ordem, né? Assim, tipo, aquela coisa restrito. assim. Mas foi importante pra mim, porque eu acho que talvez se eu tivesse aprendido isso até antes, algumas coisas na minha vida tivessem sido mais fáceis. Porque questionar coisas que você consegue mudar... vale muito a pena. Mas questionar coisas que você não pode mudar, não vale a pena. Então, aceita, obedece, faz sua parte, sabe? Então, isso foi um aprendizado que mudou minha vida, assim. Então, assim, olhando pra trás hoje,
Ainda bem que eu fui. Você Ai, aprende que muito legal. valores, né? Muito, A muito. família do meu marido, por parte de pai, é do exército. Ah, Então, sim. o avô dele serviu, os irmãos, todo mundo. Então, eles têm muitos valores, assim, Muito e respeito, muda, né? né? Muito respeito. É, muito bacana. E, doutora, frente a toda essa história, né, que você passou, eu sei que a dermatologia tem, assim, muitas atualizações, né? Muito. Sempre tem que estar atualizando, tem que estar atento com Estudando. mudanças, estudando. E eu sei que você é uma estudiosa, né? Queria que você contasse pra gente como que é essa rotina de ser mãe, né? De ser médica, de se atualizar. Eu sei que você sempre tá, às vezes, fora do país, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Quando eu fui pra dermato, aí voltando Ótimo. pra universidade, fui pra dermato. A dermatologia, quando eu comecei, tipo, eu fiz, né, 2007, 2006, era completamente, eu terminei em 2009. Não existia quase estética, tá? Aham. Era assim, mais ou menos a gente fazia botox, tá? Preenchimento raríssimas vezes. Aparelho, laser, tava começando a vir pro Brasil, eram pouquíssimos lugares que tinham isso. Então a gente estudou doença mesmo, tá? Eu passei a residência toda estudando doença e eu queria trabalhar com doença. Mas quando a gente cai no mercado de trabalho, você acaba vendo que tem um mundo novo. E a gente, mulher, né? A gente gosta, Sim. né? Assim, eu não sabia que eu gostava quando eu entrei lá, mas eu acabei gostando muito. E aí a necessidade tão grande de buscar conhecimento, de ficar estudando o tempo todo, tá? E assim, desde 2009, já tem 14 anos de dermatologia, já depois da residência, as coisas mudaram muito nesse período, muito. Se eu pego hoje, sei lá, tipo, preenchimento, que é uma coisa que a gente faz bastante com ácido hialurônico. Se eu pego a forma que eu fazia lá atrás, quando eu me formei, e a forma que a gente faz hoje, é completamente diferente. A gente vê aquilo e fala, nossa, que absurdo que a gente fazia. Dá um tá? exemplo, doutora, de alguma coisa, assim, que você fala que é totalmente diferente. Ó, por exemplo, a gente chegava um paciente e falava assim, eu tô incomodado com bigode chinês. Até hoje eles chegam, Sim, tá? Assim, é um aham. incômodo muito grande ao bigode chinês. Hoje a gente estuda tridimensional a face, a gente estuda a gordura da face, gordura profunda, gordura superficial, tecido de colágeno. Então, muitas vezes, aquele paciente que tá incomodado com bigode chinês, o problema dele é que a face dele deslizou, é que ele tá com pouco colágeno, é que tá mais flácida Tem a outras pele. tecnologias pra tratar, né? Não só Não o vai botox. só Totalmente. preencher. E Aham. mesmo o preenchimento, a gente não entra no bigode chinês ali e coloca, né, no Aham. suco. A gente vem, a gente estrutura a face, a gente faz bioestímulo de colágeno, faz aparelho. Hoje a gente tem muito aparelho, tem muito laser, muita tecnologia, tem ultrassom microfocado, tá? Tem laser pra mancha. Hoje, tipo, sei lá, eu tenho um laser no consultório que a pessoa não fica vermelha, não fica manchada, não fica irritada e estimula a produção de colágeno, Pensa, tá? que legal. Então, assim, a gente tem muita coisa nova, por isso que a gente estuda tanto. Então, assim, eu ainda continuo gostando de estudar doença. Então, eu fui pro meeting da Academia Americana no começo do ano, que é um congresso mais focado em doença. Tem estética? Tem, tá? Assim, hoje a estética acaba invadindo quase toda a área da dermatologia. Sim. E 80%, 90% da minha rotina no consultório é estética, né? Nem que seja acne, mas assim, que é doença, mas não deixa de ser estética, né? Assim. É, porque às vezes fica com uma mancha no rosto, aí você usa uma parte estética pra corrigir, né? Sim, e mesmo a receita que ela leva pra casa, muitas vezes, as formulações, os cremes Já que a gente vem com a usa, estética. tem a ver com estética também, né? Mas enfim, mas tem alguns congressos que são mais voltados para doenças, outros que são mais para tecnologia, tá? Né? Então, assim, nessa coisa de estudo, eu acabo tentando escolher, né? Então, em algumas vezes eu vou para alguns cursos que são mais de doença, outros que são mais de estética. Tem coisa que é só de injetável, que a gente acaba fazendo só injetável. Tem outros, no começo do ano, eu fui para um centro de treinamento de tecnologia em Dubai, que era de um aparelho que eu tinha comprado, que a gente foi estudar mais. Então, assim, de acordo com aquilo que a gente está precisando mais naquele momento, a gente vai buscando. E na dermatologia, o campo virou... Tá enorme. Então, assim, tem coisa pra estudar o tempo todo. Nossa, É doutora. legal, porque daí você fica por dentro de todos os Sim, assuntos, né? Você sabe tratar qualquer Completo. doença, você, seja a parte estética, seja a parte de doença, você consegue tratar tudo e usar novas tecnologias, né, doutora? E aí, isso será que influencia na sua visão? Porque a gente vê a beleza com N padrões, né, doutora? Sim. Eu sei que a sua linha é diferente, né, da maioria. Uma linha com menos excessos, né? Mais natural. Como que você né? encara a beleza, assim? Pra mim, assim, eu sempre penso nisso, sabe? Quando eu vou começar, quando chega um paciente pra mim, eu gosto de conversar e discutir isso junto. Porque beleza é muito mais uma sensação de quem tá vendo, Tá. né? Do que um padrão estético formado.
Eu brinco que hoje com alguns pacientes que, assim, tem algumas pessoas que fazem coisas tão parecidas, todas tão iguais, né? Tipo aquela maçã levantada, aquele botox com a sobrancelha muito erguida, a boca muito preenchida. Aquele rosto bem quadrado, né? Que se pintar de azul, eu falo que entra no filme do Avatar e ninguém percebe que não é, entendeu? Assim, porque fica todo mundo muito igual, fica todo mundo muito parecido. E eu acho que isso é um pouco essa coisa de Instagram, de rede social, que vai jogando o tempo todo na cabeça. O adolescente, as meninas de 14 anos já vêm, que já querem preencher lábio, já querem corrigir nariz. E não necessariamente isso é o belo, né? Assim, o cérebro da gente, eu acho que assim, a gente gosta de ver o belo. Tá? Quando eu gosto de ler um pouco, de estudar um pouco até de filosofia, e assim, a gente gosta de ver o belo. Às vezes a gente sai daqui, a gente cruza o mundo, né? Pra ir nas Maldivas ver a praia bonita, né? Então, por que não também ver um rosto belo? Mas essa beleza não precisa ter um padrão, não precisa ser todo mundo igual. Não quer dizer que quando a gente pega, sei lá, a Margot Robbie, que fez a Barbie, tudo bem, ela é lindíssima, maravilhosa, mas não precisa ser todo mundo igual. Existem outras formas de beleza. E é o que eu tento falar com o paciente quando ele chega no consultório. A gente tem que valorizar o tipo de beleza, né? Então, assim, uma pessoa que tem traços mais orientais, uma pessoa que tem traços mais finos, mais delicados, outras que tem traços mais agressivos, a gente pode valorizar, a gente pode corrigir algumas coisas, né? Sem transformar a pessoa em outra pessoa. Realçar a beleza que ela já tem, né, doutora? Isso mesmo. É óbvio, eu tô lá também para ajudar a corrigir coisas da idade, do passar do tempo, que é o que eu falei, uma flacidez, a gente tem que melhorar a pele flácida, a gente tem que melhorar alguns sulcos que vão ficando mais profundos, tipo a olheira muito profunda, o mesmo tipo a papada que começa a aumentar. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai corrigindo que o passar do tempo que foi causando na pessoa. Mas outras coisas são características daquele indivíduo, né? E, sei lá, mas aí eu odeio a minha boca, então eu quero transformar a minha boca. Eu tento sempre conversar para mudar um pouco sem transformar demais. Sem que ela chegue em casa, se olha no espelho e não se reconheça. Sem perder a essência dela, né? Sim. Você já teve algum caso que a pessoa chegou pra você sem se reconhecer e te procurou pra sei lá, voltar ao normal, pra ter uma visão diferente, retirar? Já tive. Infelizmente, hoje a gente tem alguns casos desses que aparecem, tá? Assim, porque eles fazem meio que na empolgação, sabe? Vai em algum lugar com a amiga, e aí a pessoa que tá lá já indica, ela se olha no espelho na hora que chega em casa e fala, meu Deus, né? Não era Clínicas de estéticas tem muito disso, né? Vendem o procedimento, mas ninguém entende o valor da consulta. Porque você se consultar, você falar com um profissional que vai entender você como um todo, que vai falar assim, não, você não precisa disso. Individualmente, né? Faz diferença, né? Eu falo pro meu paciente que cada paciente tem o médico que merece e cada médico tem o paciente que merece no bom e no mau sentido, tá? Assim, isso não é uma crítica, é só Porque eu acho que isso daí vai um pouco... O paciente que busca essa naturalidade tem que conversar com alguém antes e entender o que ele quer fazer. Então, quando não tem essa conversa antes, que eu acho que ocorrem os maiores erros. Porque é nessa conversa que você sente se é aquilo que você quer ou não, né? Então, essa parte é mais importante, porque fazer o procedimento, né? Claro que tem suas dificuldades, alguns procedimentos têm seus riscos, seus problemas, né? Assim, que a gente precisa, eu estudo muito também para tentar errar o mínimo possível, né? Mas eu acho que a indicação é mais importante do que a aplicação em si. Tipo, aparelho mesmo. Aparelho tem pouco erro. Se a gente treinar qualquer pessoa, a pessoa vai lá e aprende a fazer o aparelho, né? Tecnologia, né? Laser, ultrassom microfocado. Mas quando que você indica? Tá? Às vezes chega gente que tem o rosto muito fino e foi indicado ultrassom microfocado. Vai afinar mais. É isso que eu ia te perguntar. Toda nova tecnologia é pra todo mundo? Não, de maneira nenhuma, tá? E aí, algumas pessoas, eu acho que na ânsia de fazer aquilo, eu tenho paciente que eu tenho que discutir, até uma coisa, uma tecnologia não, um procedimento que todo mundo quer fazer é fio. Aquele fio de sustentação, né? Porque todo mundo acredita que vai puxar assim, vai ficar e pronto, vai colar a pele lá em cima. E essa é a coisa que eu mais contraindico. Não que eu não gosto de fio, eu gosto de fio, eu faço fio, eu indico em alguns casos, mas assim, quando o paciente já vem pronto, né? Querendo fazer, e eu falo, vamos pensar, vamos ver se é isso mesmo. Se a pele tá muito flácida, ele estimula, a colágeno estimula, mas ele vai estimular pontual ali. Então tem que ser uma pele que já tá preparada para receber aquilo. Ele tem resultado muito bom? Tem. Mas sempre? Não, de maneira nenhuma. Tem que ter um procedimento, tem que ter um processo antes do fio, então. Exatamente. Ou tem gente que não vai ter indicação, né? Ultrassom microfocado também é a mesma coisa. O ultrassom microfocado, ele compacta o tecido, ele estimula colágeno, estimula, mas ele estimula compactando. Será que todo mundo pode compactar? Será que algumas pessoas se compactarem não vão ficar meio encovadas, não vai ficar feio?
Mas isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, rosto, né, Nossa, a cada doutora, pessoa. muito detalhe, né? Muito. É, E não quais dá são- só pra ir é, fazer, né? Não. Sim. E quais são as maiores reclamações das mulheres que chegam no seu consultório hoje em dia? Que você vê, assim, no dia a dia, que elas chegam com um problema em comum. Ó, eu acho que mancha no rosto, né? A gente vive num país tropical, que todo mundo se expõe ao sol desde muito novo. Sol é acumulativo, é radiação, né? Então, às vezes ela, mas eu não tomo mais sol, mas tomou a vida inteira, né? Sim. E não é só o sol. Como a gente vive num país quente, com muita radiação, o nível de radiação aqui no Brasil é muito alto. Se você, o sol do dia a dia mormaço, já é né? sol. O calor é infravermelho, tem várias coisas aí que estragam, né? Que mancham a pele. Aham. Então, é uma queixa muito comum. E a outra coisa é essa parte do envelhecimento, que é esse deslizamento da face. Sim. Que algumas pessoas vêm queixando porque é a linha da marionete, outras do sulco, aqui do bigode chinês, outras da olheira, mas na verdade é esse deslizamento, é esse desabamento que as estruturas com o envelhecimento vão É aquela causando. sensação que o rosto tá derretendo? Exatamente, é essa palavra que os pacientes usam, que eu estou derretendo. E eles sentem mesmo isso, doutora? Sentem. Sentem. Nossa. Sentem e é um pouco, e não deixa de ser um derretimento, Aham. né? É, porque vai caindo, né? Porque a gordura Diminuindo vai o colágeno. diminuindo, vai Aham, atrofiando, o exato. colágeno vai diminuindo. Então, assim, você vai tendo um afinamento da pele, dos tecidos mais profundos e vai desabando. Sim. E, doutora, se você pudesse, assim, dar uma dica, né? Pro nosso público que talvez não consiga, né? Te acessar. Em relação a essas dificuldades, essas queixas, essas dores, o que a gente pode fazer para o mínimo aí de manter ou ter uma qualidade de uma pele melhor? Assim, tem as regras básicas são sempre, né? Assim, tudo que é muito antigo e que a gente ainda continua falando é porque realmente é muito bom, né? Que vale a pena. Então, assim, evitar fumar, evitar muita bebida alcoólica, tomar muita água, dormir bem. São coisas que sempre vão te preservar do envelhecimento. Porque tudo isso daí oxida. E a oxidação do tecido da pele vai quebrando colágeno, vai quebrando elastina, né? Tá. E assim, além disso, uma das principais coisas que a gente sempre tem que fazer, eu falo que o melhor creme de beleza que existe ainda é o filtro solar. Porque a radiação solar estraga muito a pele. Então, acho que tendo um estilo de vida saudável e usando o filtro solar, já tá fazendo Já é mais de muito bom. 50%. Ai, que assim, legal. já é incrível. E, doutora, a gente pode usar alguma suplementação que influencie na nossa pele, alguma vitamina? Isso tem a ver? Olha, vitaminas, normalmente a gente fala que a gente tem que suplementar se tiver faltando, né? Então, também não é uma coisa indiscriminada, que você chega na farmácia, sai comprando suplementos vitamínicos e sai tomando de A a Z, né? Se não tiver faltando, provavelmente não vai fazer diferença nenhuma. Algumas até em excesso fazem mal, né? Então, o ideal é passar por uma avaliação. Clinicamente, a gente já consegue sentir algumas coisas, tá? E outras coisas com exame. Tem coisa que a gente não consegue pegar em exame, tem coisas que a gente precisa de exame para ajudar, tá? Legal. Além disso, suplemento de colágeno, né? Colágeno é uma proteína. Então, assim, o que a gente vai tomar ali é aminoácido. Tá. Os nutricionistas, os endócrinos, hoje todo mundo já tem um consenso que a nossa alimentação muitas vezes fica pobre em proteína. A gente acaba comendo muito mais carboidrato, ainda mais hoje em dia, que é tudo industrializado, a gente come o bolinho, a barrinha, a gente acaba perdendo muito de proteína na nossa alimentação. Então, o colágeno entra aí como mais um aporte proteico e com aminoácidos específicos que vão ajudar na pele. Tem estudo hoje, tá? Que comprova com biópsia antes, com biópsia depois, mostrando que há uma hidratação melhor do tecido cutâneo, que assim, que tem uma melhora na qualidade daquele colágeno, mas não vai fazer tecido novo ali só com essa suplementação. O que mais importa, eu acho, é a falta, né? Quem tá com falta Não pode vai deixar degradar faltar. mais. É isso, Sim. tá? Então, Com você quanto- suplementa se tiver faltando. E com legal. qual idade a pessoa pode começar a suplementar esse colágeno? Olha, isso não tem idade, né? Porque, assim, como eu disse, é um aminoácido, é proteína. Então, se a alimentação do adolescente tiver ótima, não tem por que ele tomar, né? É que agora as blogueiras tá super na moda, as blogueiras usar tomar colágeno, né? Sim, mas desde jovem, tá? Porque, como eu disse, a alimentação nossa é um pouco falha. Então, começar jovem é aminoácido, é proteína, não tem problema. O que não pode é sobrecarregar. Mas, normalmente, esses colágenos para pele vem em quantidade de, tipo, de 2,5 a 10 gramas de proteína. Então, tá muito longe da quantidade que você pode comer de proteína por dia. Então, não tem problema, pode suplementar desde cedo. Não tem... E, doutora, tem, assim, muitas dicas, né? De blogs, caseiros, pepino no olho, máscara de não sei o quê. Essas coisas realmente funcionam? Porque, ao mesmo tempo que a gente vê todas aquelas dicas das vós sendo super importantes, será que essas coisas caseiras são legais ou não? Hoje a gente tem uma tecnologia muito melhor e
não faz nem diferença esse tipo de... Olha, todas essas dicas das avós têm alguma explicação. Quando a gente vai olhar, o pepino, por exemplo, né, no olho, ele é gelado, né? E o frio ali naquela região vai fazer uma vasoconstrição e vai acabar melhorando um pouco a olheira. Mas precisa ser pepino, né? A gente pode colocar uma bolsinha, tem uma bolsinha fria, não é? Tem os rolinhos, você pode colocar o rolinho na geladeira, não é? Chique, amiga. Não é? Então, assim, sempre tem uma explicação. A misturinha sei lá, de mel com abacate. O abacate tem gordura, então assim, vai hidratar, tem uma hidratação ali, aquele óleo vai diminuir a perda de água. Então, sempre tem uma explicação, mas não dá pra comparar, né? O abacate com a nossa tecnologia hoje, que assim, os cremes têm uma tecnologia incrível, tem partícula nanoencapsulada, tem, assim, hoje o efeito que a gente consegue com os produtos cosméticos são muito além do que a gente conseguia com essas receitinhas. Mas, tá? Algum efeito elas sempre vão ter. Sim. A minha preocupação é em relação ao efeito colateral. Porque mesmo sendo coisa natural, eu brinco às vezes com meus pacientes que falam de coisas naturais, que veneno de cobra é natural. Cocaína é natural. E não é por isso que não tem nenhum efeito. Eles têm efeito, as coisas naturais também têm. Então, se você passar limão no rosto e sair no sol, você vai queimar, vai machucar. E fica bem feio, né? Então, assim, eu acho que algumas coisas a gente precisa pelo menos ter consciência do que tá fazendo. Ter cautela. Tá? Ter cautela. Mas algum fundamento sempre tem, tá? Se você for pesquisar, alguma coisa você encontra de positivo. E, doutora, entre o uso tópico e o uso oral, tem um que é mais favorável ou os dois ajudam a beneficiar do mesmo jeito? Então, tipo, o colágeno é melhor no uso oral ou no uso tópico, por exemplo? O colágeno é proteína, então assim, o tópico ele não vai absorver, tá? O que você pode fazer do tópico? Você tem cremes que estimulam a produção de colágeno. Os cremes derivados da tretinoína, por exemplo. Eles vão estimular a produção de colágeno pelo fibroblasto, que é a célula que produz ali. E o oral, ele dá o substrato para aquilo, é a proteína. Então, assim, são caminhos diferentes. Quando você me pergunta, o tópico ou o oral, o que é melhor? Depende para que você quer, tá? Então, você tá com uma queda de cabelo, tá? Para queda de cabelo, algumas vezes o oral vai ser melhor, porque você vai conseguir absorver e você vai nutrir o folículo bulbopilar ali, tá? Mas a gente tem também, tá? Tecnologia. Hoje eu faço laser e aplico o produto, a gente injeta produto, o laser abre canaizinhos e depois a gente consegue aplicar produto que tem uma eficácia super alta, com menos efeito colateral, às vezes, do que de tomar. Então, assim, depende do muito paciente, depende do caso e depende do objetivo. Legal. Doutora, porque assim, no mercado tem vários produtos pra gente passar. Hoje tem vários protetores solares. Mas na hora da gente comprar, eu, por exemplo, na hora que eu chego na farmácia, que eu quero escolher um protetor solar pra mim, o que eu tenho que levar em consideração? Qual fator eu posso usar para comprar um protetor solar bom, que vá fazer a proteção ideal da minha pele, vai cuidar da minha pele? Ou se só existe o manipulado, né, específico, talvez, tem também. alguma característica de um protetor que a gente pode escolher? Tem. Até você tá me perguntando, eu tô até fazendo um pensamento, porque assim, a gente acaba pensando tudo isso muito rápido na consulta, né? Mas tem vários fatores, tá? Primeiro é fator de proteção, tá? Tem o VA e o VB, né? E hoje tem também proteção de luz visível, de infravermelho, um pouquinho, né? Então, depende da exposição da pessoa, tá? Depende do tipo de pele. Então, se é uma pele mais morena, eu não preciso usar um fator tão alto, né? Se é uma pele mais clara, com melasma, eu preciso usar filtro físico junto, que vai refletir o sol e não só absorver. Então, assim, a gente tem o fator de proteção de acordo com o tipo de cada pele, o objetivo de cada pessoa e o estilo de vida da pessoa. Além disso, uma coisa muito importante, a cosmética, né? Porque se a pessoa tiver uma pele oleosa e eu colocar um protetor super oleoso, dá mais espinha ainda, né? Vai dar acne, vai ficar insuportável, você vai falar no celular, você vai ficar toda grudenta. Você pega um homem que normalmente tem pele oleosa, pele grossa, que fala bastante no celular. Aí eu coloco, ele tem melasma, eu vou colocar um protetor com cor, tá? E oleoso, tá? Você não vai usar. Ele vai usar 2 dias no máximo, né? E não vai usar nunca mais. Então, protetor com cor pra quem tem melasma não pode? Pode. Pode. Muitas vezes, o protetor pra quem tem melasma, a gente gosta que tenha filtro físico junto, que é esse que reflete o sol, tá? O químico, ele absorve a partícula e não deixa entrar na pele. O físico, ele reflete, tá? Então, é mais mecânico mesmo. Só que, imagina, é mecânico, então é grosso. É um protetor mais grosso. E ele é branco, ele fica esbranquiçado. Sabe filtro de criança, que você passa, fica branco? Fica esbranquiçado. E aí, o que a indústria farmacêutica fez? Colocou cor para disfarçar. Então, muitos dos filtros específicos para melasma têm cor, porque ele vai ajudar nesse bloqueio físico, tá? E aí, assim,
eu tenho um paciente homem que tem melasma, mas adianta eu colocar esse com cor pra ele? Mesmo sendo o melhor protetor pra doença dele? Não atende, né? Não vai atender. Então, quando você vai escolher na farmácia, tem vários fatores, tá? Um deles é a cosmética. Tem que selecionar o que seja melhor e com indicação, né? Da sua dermatologista. Sim. E o que é dermatologia pra você, doutora, hoje? A dermatologia pra mim hoje é cuidado, tá? Desde o fio do cabelo, literalmente, né? Até as unhas, passando pela pele, obviamente. E é um cuidado geral. Eu acho que, assim, a dermatologia hoje é cuidar desde a prevenção, tá? Eu tenho que ensinar meu paciente que é criança, meu paciente que é adolescente, que se ele usar filtro desde já, ele vai evitar de ter as manchas, né? Então, assim, esse cuidado já é essencial, tá? Ele vai evitar de ter câncer de pele, porque também é uma coisa muito comum aqui no Brasil. O câncer mais frequente no Brasil é o carcinoma basocelular. Que ele não dá metástase, é um tumor que a gente trata no consultório, que é muito fácil de resolver muitas vezes, mas não deixa de ter que passar por uma cirurgia, por menor que seja, né? E não deixa de ser um câncer, né? E não deixa de ser um câncer de pele, né? É um câncer. Então, assim, eu acho que o cuidado, né, desde a prevenção até o cuidado mesmo com o reparo, tipo, de doença. Então, a gente tem no consultório psoríase, dermatite seborreica, tem as doenças mais graves até, que aparecem menos hoje pra mim, mas que ainda existem bastante, né? Então, esse cuidado com a doença e com a beleza, né? Então, a dermatologia, pra mim, abrange desde prevenção até cuidado e tratamento de doença e da beleza também. Muito bom. Ótimo. E, doutora, se você pudesse deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, seja de agora ou para a geração ainda que vai vir, né? Com tanto desse conteúdo que você falou de cuidado, o que você diria? Ou um conselho, ou uma dica? Eu acho que sempre buscar a prevenção, sempre cuidar desde o início, né? Com isso que eu disse, tomando bastante água, dormindo bem, usando o filtro solar desde sempre, tá? E depois, mais pra frente, quando já começam a aparecer os problemas, sempre cuidar. E cuidar da aparência, não pensando nessa beleza padronizada, tá? Mas deixar, assim, a sua aparência é o que causa a primeira impressão onde você chegar. Onde você chega, quem te olha já tem aquela impressão primeira antes de falar com você. Então, o fato de você estar organizado, de você cuidar bem de você próprio, do cabelo, da pele, da beleza, da saúde, de tudo, faz muita diferença em qualquer área que você vá trabalhar, que você vá fazer, mesmo numa roda de amigos, tá? Então, eu acho que esse cuidado deve sempre ser mantido, desde o início, desde criança, na adolescência, até mais velho. Isso aí, Excelente. doutora. Obrigada, doutora. Sim, e se alguém quiser conhecer você, mais o seu trabalho, quiser te acompanhar nas redes sociais, você tem Instagram? Tem. Fala pro pessoal aqui dos ouvintes. Bem, o meu Instagram é doutora Nancy Vanessa, tá? Tem Facebook, tem site também, mas hoje, assim, a principal forma de comunicação é o Instagram. E tô sempre lá no consultório, sempre tentando postar pra vocês as coisas principais que a gente que a gente muda no dia a dia. Legal. Com certeza. Pessoal, a gente vai deixar na descrição. Peraí, a gente vai deixar na descrição todos os meios de contatos da doutora. Isso. Pra vocês estarem agendando a sua consulta, pra vocês estarem seguindo ela lá no Instagram e não perder nenhum conteúdo, Com né, certeza. Fabi? Então vocês já clicam aqui, já vão procurando a doutora pra poder ter acesso a ela. Exato. Doutora, muito obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês, muito obrigada pelo presente, obrigada pelo carinho, viu? Imagina, e a caneca do nosso programa. Pra você sempre lembrar da gente, né, Fabi? Exato. Não esquecer da gente e uns produtinhos pra incluir na sua rotina de cuidado e ficar ainda mais linda, né, Fabi? Muito obrigada. Doutora, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Tanto conhecimento, né, Fabi? E a gente espera você de volta em algum momento, né? Obrigada, eu que adorei estar aqui com vocês. Obrigada e voltarei com certeza. Isso aí. Que bom. Pessoal, muito obrigada pela sua participação de casa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Curte segue lá. a gente, né, Fabi? Nas redes sociais também. Compartilha. E até o próximo episódio. Até mais.